Olá, pessoal! Estamos hoje aqui para ter mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em gestão escolar. O nosso tema hoje vai ser gestão de pessoa. Assim, vamos concluir o nosso quarto módulo, nosso módulo final. Dentro desse módulo, nós vamos estar tratando especificamente das questões do cotidiano escolar, percepção de mundo, motivação, administração de conflitos e negociação. Vamos relembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores, onde nós tratamos de questões estritamente ligadas à gestão escolar, na figura do supervisor escolar, na figura do coordenador pedagógico e na figura do diretor de escola, gestor escolar, ou seja, esse trio gestor. Então, por que nós estamos falando de gestão de pessoas? O nosso cotidiano escolar, ele está ligado diretamente à qualidade do trabalho e das atividades que nós desenvolvemos na escola, ou seja, diretamente a pessoas. Nós não podemos esquecer que tivemos muitas mudanças, né, tanto a nível... Todas as alterações sociais, históricas e culturais perpassaram por nossas vidas e dentre essas décadas. E hoje nós temos aí algo fundamental que nós já tratamos em todas as outras nossas aulas, que é o capital humano. O que é esse capital humano? É realmente a força humana do trabalho ligada à questão de qualidade. Não qualidade apenas para o trabalho, mas qualidade total em termos de ser humano produtivo. Então, quando nós falamos desse capital humano, nós estamos nos referindo à questão de recursos humanos que vai diretamente e que está diretamente ligado à eficiência no processo, ou seja, no que se está fazendo, né? Se refere também à questão de competência, que é a eficácia no capital humano, ou seja, quanto maior for uma pessoa instruída, formada, desenvolver habilidades, e essa formação a qual eu estou me referindo nesse momento não é uma formação apenas reprodutiva, tradicional, e sim uma formação onde o indivíduo tenha iniciativa, onde ele seja capaz de ser um líder na sua função e capaz de desenvolver projetos interligados com o grupo, né? Ou seja, de forma coletiva. Isso garante o quê? Produtividade. E garantindo produtividade, nós estamos realmente efetivando os resultados, que é o que se espera. Se espera isso em qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Então, pensar na gestão de pessoas é fundamental para que nós possamos realmente estar garantindo qualidade nos espaços escolares. E quando a gente fala em qualidade em espaço escolar, a gente fala em qualidade de educação ligada diretamente à questão da aprendizagem dos alunos. Quando nós falamos em capital humano e escola, nós temos que lembrar aqui uma frase interessante, que não está citada aqui, me perdoem, mas é que é de Paulo Freire, que diz: se minha opção é democrática progressista, não posso ter uma prática reacionária, autoritária, elitista. Não posso discriminar em nome de nenhum motivo. Portanto, pessoal, toda a gestão que nós tratamos até o momento sempre foi vinculada à única gestão que nós acreditamos, que é a gestão democrática. Portanto, se nós pensamos numa gestão democrática, nós estamos tendo uma linha progressista, e não podemos ser reacionários, né? Muito menos ter práticas autoritárias e muito menos classistas, elitistas, né? Nós temos que saber trabalhar com a diversidade, respeitando as diferenças, entendendo que todos nós somos diferentes. Não é diferente apenas aquele que tem alguma necessidade especial ou aquele que tem uma opção, orientação sexual ou que seja pertencente a uma religião, a uma raça, um credo, etc. Somos todos diferentes porque somos ímpares. Então, é esse foco que nós temos que ter na questão ligada à gestão de pessoas. Temos que pensar nesse cotidiano escolar
Como é que se dão as relações ali? Como é que ocorre esse cotidiano escolar? Então, o cotidiano escolar é o quê? É um lugar onde se efetivam as práticas, é um lugar de desafios, é um espaço democrático, é também um espaço e deve ser um espaço de conflitos. Quando nós falamos em conflitos, nós não podemos pensar apenas negativamente. Óbvio que nós temos aqueles conflitos que não são tão funcionais, mas nós temos conflitos que são extremamente funcionais, ou seja, que nos impulsionam a realmente a mudar, a transformar e a efetividade desses resultados. O espaço escolar é um lugar de sonho, sim, a gente fala, né, quando estamos falando assim de uma maneira mais técnica, falar de sonhos parece engraçado, interessante, porém não é. Sonhos é algo que permeia o ser humano, portanto, a escola é um espaço de se sonhar, é um espaço de sonho, sim. É um espaço de enfrentamento de ideias, porque cada um tem uma ideia e nós temos que ter esse pluralismo de ideias, mas ter uma unicidade de ideal. Se estamos na escola, a nossa unicidade é o quê? É a educação. Porém, temos uma pluralidade de ideias que é extremamente saudável na construção desse novo olhar escolar, esse novo cotidiano escolar. É um espaço de formação porque ali estamos todos nos formando. Enquanto os alunos estão aprendendo, nós, enquanto professores, nós, enquanto educadores, nós, enquanto gestores, estamos sim aprendendo juntamente com todos, sejam dentro do nosso grupo de pares e em todos os outros segmentos, né? É um espaço de produção de saberes. Óbvio, pessoal, não dá para conceber uma escola, não dá para conceber um espaço escolar, um cotidiano escolar, se não seja ele para produção de saberes. Dentro dessa premissa desses itens todos, nós podemos dizer que a educação é a contracorrente do cotidiano, quando entendida como processo de formação humana, ou seja, não existe uma rotina, não existe um cotidiano. Óbvio que nós estamos diariamente frequentando um espaço escolar e observando tudo o que ocorre ali, porém nós temos, nós estamos em formação, então a escola ela tem um cotidiano sempre em construção, um cotidiano que vive se transformando. Basta nós sabermos observar as questões e lembrarmos que existe um currículo oculto, não apenas no que se dirige a um programa de ensino, um programa de aprendizagem, mas sim a um currículo oculto entre as pessoas que estão nesse espaço. Portanto, a gente não pode nunca pensar que ali é só um espaço profissional, ali também é um espaço pessoal, as histórias se misturam. Nós temos que saber separar as questões e gerenciar esses conflitos e saber negociar e ter motivação para tanto. Porém, não podemos pensar de uma maneira fria como a escola como um espaço apenas tarefeiro, o que não é, muito pelo contrário, né? Ainda falando de escola, é um espaço de pessoas, espaço de relações, é um espaço de convivência, é um espaço de ações racionais e emocionais, porque nós não somos só razão, nós somos também imbuídos de emoção e temos que procurar o equilíbrio entre isso, e é um espaço ocupados por seres humanos, ou seja, é um espaço de humanização. Muitas vezes nos esquecemos que estamos lidando genuinamente, essencialmente com seres humanos. Portanto, a escola é exatamente um espaço de humanização. E a melhor coisa que nós temos a fazer é nunca nos esquecermos disso e pensar em gestão de pessoas tendo esse norte, né, no nosso trabalho. Não estou trabalhando apenas com papéis, né? Dentro desse espaço de escola, enquanto espaço de ação de pessoas, nós temos também a escola enquanto espaço de burocracia. Pensando nisso, vamos fazer uma comparação e verificar o que ocorre. Quando nós pensamos em espaço de relações, dentro do espaço de ação de pessoas, quando nós falamos em espaço de burocracia, é apenas um espaço de produção. Essa é uma maneira que nós não podemos admitir mais. A escola não é apenas um espaço de produção, como se fosse uma seriação de tarefas, é muito mais que isso. Quando nós falamos que é um espaço de convivência, no espaço, enquanto
enquanto burocracia, entre aspas, nós estamos falando no espaço de racionalidade, como se não houvesse emoção. E a escola é um espaço que é regido, todos os espaços são regidos tanto por razão quanto por emoção. Quando falamos de espaço ocupado por seres humanos, dentro da escola burocrática, nós pensamos no espaço de impessoalidade. Não dá para conceber uma escola apenas como espaço de impessoalidade, muito pelo contrário. São nas inter-relações que vão se construindo saberes e que um e outro vão se formando, né? Tanto quanto professores, educadores, alunos, gestores, todos estão em construção de aprendizagem e estão em produção de saberes. Quando nós falamos em espaço ocupado por seres humanos, lá na escola, somente espaço de burocracia, a gente pensa em espaço ocupado por realizadores de tarefas, o que não é interessante. Não são apenas pessoas realizando tarefas, são pessoas que estão convivendo, que têm na razão e na emoção o gerenciamento de suas vidas e que é um espaço que realmente é ocupado por seres humanos. Portanto, é um espaço que transforma e se transforma a cada novo tempo, né? Dentro da gestão de pessoas, nós temos que estar pensando muito e focando na questão do foco nas pessoas, porque é gerir pessoas, então o foco vai estar direcionado a quem? Às pessoas, ou seja, aonde estão atuando essas pessoas é aonde o nosso olhar vai estar direcionado. Humanização das relações. Não existe mais como pensar numa instituição, e aqui nós estamos nos referindo à escola, e principalmente a figura aí dos gestores dentro desse espaço, como não pensar nessa humanização das relações. Temos que ter o equilíbrio emocional e prioritariamente quebrar paradigmas. Aquilo que nós pensamos que está aí posto como modelo pode ser transformado sim para atender às novas demandas, às novas necessidades. Dentro de todos esses itens, nós concluímos que isso é uma ressignificação das relações de trabalho, ou seja, quando nós temos o foco nas pessoas, nós pensamos na questão da humanização das relações, do equilíbrio emocional e da quebra de paradigma, nós estamos ressignificando as nossas relações de trabalho. Isso em qualquer lugar, né? São questões fundamentais que nós não podemos esquecer quando falamos de gestão de pessoas. Ainda nesse aspecto, quando nós nos referimos à gestão de pessoas, nós temos que pensar na percepção de mundo, ou seja, qual é a constituição desse mundo em termos de gestão de pessoas. Então, quando nos referimos a isso, nós pensamos naquele, entre aspas, o grande mundo, o pequeno mundo e o mundo íntimo. O que será isso? Vamos analisar item a item para ver o que é o grande mundo. Então, quando nós nos referimos a grande mundo, nós falamos da percepção da época, ou seja, da percepção que uma pessoa vive, da história a qual ela está inserida em determinada época. Então, nós falamos das questões históricas, das questões sociais, políticas, culturais, nós falamos da globalização, da tecnologia, ou seja, o mundo mesmo, em termos de grande mundo ao qual nós estamos inseridos. Já quando nós falamos de pequeno mundo, nós estamos trazendo isso para nossas relações de trabalho, ou seja, aqui, enquanto escola, o cotidiano da escola, o real que nós vivemos na escola, a ação prática que nós temos, o nosso dia a dia, os desafios que nós enfrentamos, as rotinas que nós observamos e estabelecemos no nosso espaço de trabalho e os problemas que vão surgindo, ou seja, saímos lá daquele grande mundo, que é o mundo da globalização, o mundo social, histórico, político que nós vivemos, o mundo da tecnologia, para vir para um pequeno mundo que é o mundo a qual nós estamos nos referindo ao trabalho, né? E quando a gente se refere ao mundo íntimo, o que é esse mundo íntimo? É a questão do pessoal, do afetivo, do relacional, das nossas representações frente ao nosso mundo, das nossas esperanças, dos nossos sonhos, da percepção que nós temos do mundo, lá do grande mundo e do pequeno mundo, os nossos valores, a nossa maturidade emocional e a nossa instabilidade
estabilidade emocional também. Então aí nós criamos o quê? Uma trilogia que está ligada diretamente à completude de um ser, ou seja, um ser é formado pelo quê? Pelo seu mundo íntimo, pelo pequeno mundo, que são as relações de trabalho, nesse caso, e também pelo grande mundo ao qual nós vivemos de uma forma muito maior, né? E quando nós falamos de pequeno mundo, do mundo íntimo, né, que é aquele mundo de si próprio, das relações que se tem, nós falamos aí de algumas características que são fundamentais, que são as características de maturidade. Quem é uma pessoa madura? Como nós podemos conceituar uma pessoa madura? O que ela traz dentro de si, como ela desenvolve essas habilidades, para que nós possamos realmente identificar a maturidade em termos da pessoa. Então, uma pessoa madura é aquela que não é vítima das circunstâncias, né? Porque nós passamos no nosso dia a dia diversos dilemas, diversos problemas, diversas dificuldades, temos as nossas histórias de vida, as nossas lendas pessoais. Portanto, se fazer de vítima das circunstâncias da nossa vida não mostra com clareza um sinal de maturidade. Uma pessoa que tem maturidade, ela entende que o desenvolvimento pessoal é uma tarefa indelegável, ou seja, o nosso desenvolvimento depende de quem? De nós mesmos. Eu não posso dizer, fulano, olha, faça isso por mim que eu vou estar me desenvolvendo enquanto pessoa. Muito pelo contrário. Uma pessoa que não faz por si, não fará por ninguém. É aquela coisa que a gente fala, né? Se ame primeiro para depois amar, né? Tem autoestima razoavelmente estável, ou seja, a autoestima é uma coisa que nós vamos desenvolvendo e é fundamental, tanto na nossa vida pessoal, quanto profissional, familiar, em todas as esferas, a autoestima é algo fundamental na constituição do ser humano. É capaz de dar e receber afeto. As relações, nós necessitamos da questão da afetividade. A afetividade permeia, por mais que uma pessoa diga que é dura, ou que é insensível, ou que é fria, ou que não vai ligar, no seu mundo íntimo, lá, quando ela está sozinha, ela sabe que a questão do afeto lhe faz falta. Então, saber dar e receber afeto é fundamental em todas as relações da nossa vida. É capaz de colocar-se na pele do outro, e quando eu falo disso, eu me refiro à questão da alteridade, ou seja, se colocar no lugar do outro é fundamental para que nós possamos entender o outro também, e não apenas escutar o outro. Quando a gente apenas escuta, a gente só está escutando palavras, né? E quando a gente ouve, a gente é capaz de ter a compreensão do sentimento do outro. É capaz de ser útil, sem pretensões de ser o salvador do mundo, ou seja, somos úteis, mas não precisamos ser salvador de nada, né? Ou ser a pessoa insubstituível, ou ser a pessoa elementar. Ser útil é algo que vai aumentando inclusive nossa autoestima, porém temos que deixar as vaidades de lado, saber lidar com as emoções, saber dar crédito às pessoas, ou seja, nós conhecemos uma coisa, alguém vai estar realizando uma tarefa, alguma atividade, desenvolvendo algum projeto, temos que saber dar crédito às pessoas, né? Encarar os fatos com humor, isso é fundamental, pessoal, ter bom humor é fundamental. Sabe quando a coisa parece que está assim, não vai ter mais jeito, sempre vai sair alguma coisa de bom disso. Então, temos que ter bom humor. Rir de nós mesmos faz parte da vida e é muito bom. É algo assim, eu mesmo levo isso como uma premissa na minha vida. Às vezes a coisa está tão ruim, eu penso, não, isso daí, olha, caiu uma pedra cor-de-rosa no meio do caminho. Então, a gente temos que pensar em ter bom humor para realmente estar se sentindo melhor, tendo uma vida com maior qualidade. Mesmo assim, com o estresse excessivo que nós estamos vivendo, não é nada fácil, mas é fundamental, né? Não adianta, a gente não vai mudar uma situação quando ela está ali. E é uma pessoa que busca o crescimento pessoal. Então, essas são características de pessoas que possuem maturidade. Uma outra coisa fundamental de uma pessoa que possui maturidade é aquela que dá importância aos pequenos nada. Ou seja, sabe aquele detalhe? Ninguém vai ver isso, mas ela vê. Ela dá importância a esse pequeno nada, que é tanto dito por aí, isso foi nada, né? Mas isso às vezes é fundamental, e a pessoa que possui maturidade, ela consegue observar e perceber, ter a percepção para isso.
Quando nós falamos de gestão de pessoas, falamos do grande mundo, falamos do pequeno mundo, do mundo íntimo, óbvio que em gestão de pessoas nós não podemos descaracterizar a motivação, que é algo extremamente relevante dentro do nosso trabalho, seja na escola, seja em qualquer instituição, seja na nossa vida. Então, a motivação, ela é comumente ligada a experiências de satisfação que geram, quando reativadas, condutas em relação ao objeto considerado bom. Ou seja, nós temos experiências que são significativas e nos motivamos em relação a isso. Agora, a motivação é algo extremamente intrínseco, né? Porém, um bom líder tem condições de estar utilizando instrumentos para elevar a motivação da sua equipe, do seu grupo, do seu coletivo. Mas a motivação também está ligada a experiências desprazerosas, que geram um impulso de repulsa, um comportamento de fuga do objeto ou situação que causou a dor ou desconforto. O resultado é a fuga ou não engajamento da pessoa, ou seja, se a pessoa está no espaço onde ela é humilhada, onde ela é colocada de escanteio, onde ela não tem crédito para o trabalho, onde ela não tem feedback, o que ocorre? Ela está motivada ao contrário, ou seja, ela tem repulsa por aquele ambiente e ela não vai produzir adequadamente naquele ambiente. Dentro da motivação, nós não podemos esquecer de, como eu disse, que ela é intrínseca, então ela é algo pessoal, ela é intransferível, a maior parte dela vem de dentro e não de fora, como estamos acostumados a entender. Nós achamos que vamos nos motivar com tal coisa ou com uma outra coisa, porém a motivação é algo que surge no nosso interior. Nós temos motivos para fazer algo e realmente, se isso nos trouxer prazer, nós vamos estar motivados a estar produzindo com qualidade. A motivação é um estado pessoal. A maior responsabilidade é de cada um individualmente, mas a nossa liderança tem uma parcela de responsabilidade nesse processo. Então, o líder é fundamental que ele tenha essa perspectiva de motivar a sua equipe, motivar o coletivo, motivar o grupo a estar engajado numa visão compartilhada, na sua missão, nos projetos desenvolvidos, para estar atendendo realmente de forma eficaz e buscando resultados de qualidade nesse trabalho. Para estar motivados no ambiente de trabalho, nós precisamos desenvolver 5 fatores fundamentais, ou seja, precisamos atender às necessidades pessoais, ou seja, os indivíduos têm que atender suas necessidades, adequar atividades ao perfil comportamental. Então, quando nós distribuímos uma atividade, uma tarefa, nós temos que pensar nas pessoas que vão realizar. Não adianta nós darmos uma tarefa que uma pessoa realmente não tem habilidade nenhuma, já que a outra tem uma habilidade muito melhor, né? Ter empatia com a liderança, existir expectativa de crescimento dentro do local, independente, de qual for a instituição, e ter um compromisso com o objetivo. Vamos ver o que é cada um desses itens. Então, quando nós falamos de atender às necessidades pessoais, a gente tem que pensar que para que o processo de motivação se inicie, a pessoa deve ter suas necessidades pessoais básicas atendidas, ou seja, portanto, salários e benefícios condizentes a essas necessidades são importantes, pois nós precisamos de casa, precisamos de comida, roupa, e ter uma vida digna, viver dignamente. Nós sabemos que, especificamente no nosso caso, a educação, a desvalorização está permeando todas as políticas educacionais, principalmente quando nós nos referimos à questão de valorização do profissional de educação. Porém, a gente percebe que os educadores e que as pessoas que estão trabalhando nas escolas, elas muitas vezes são motivadas por outros fatores. Com certeza, essas necessidades pessoais, de uma forma ou de outra, estão sendo supridas, senão elas não estariam fazendo trabalhos maravilhosos que nós observamos na escola. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas está ruim, a educação está ruim. De repente nós vemos pessoas, educadores, alunos fazendo trabalhos dignos e que no final a gente observa, como é que pode, com tantas dificuldades, surgirem trabalhos tão bons. E essa é a nossa realidade, nós temos que enaltecer as qualidades dos locais que realmente realizam trabalho de qualidade. Quando a gente fala na questão no segundo item, que é adequar atividades ao perfil,
Pouco adianta ter as necessidades básicas atendidas se o perfil comportamental não está alinhado com as atividades exercidas, ou seja, se o indivíduo não tem habilidade para uma tarefa e tem habilidade para outra, por que fazer o inverso? Dê a César o que é de César, como diz o ditado, né? Então, exemplo, uma pessoa muito popular, é um verdadeiro relações públicas em potencial, a gente pega e coloca esse indivíduo para trabalhar na área financeira, né? Não tem nada a ver, ele realmente estaria muito melhor adequado se estivesse fazendo uma outra coisa. Ou então, um indivíduo muito energético desenvolvendo uma atividade que necessita de atenção redobrada em detalhes. Um indivíduo que tem muita energia, geralmente não vai ficar parado. Então, nós temos que saber adequar, principalmente o líder, adequar as atividades ao perfil de cada indivíduo da sua equipe. Empatia com a liderança. É fundamental a empatia com a liderança. E o bom líder, ele cria essa empatia, ele desenvolve essa habilidade. Então, seria ter um relacionamento saudável com seu líder é um dos fatores primordiais da motivação. Muitas pessoas deixam os seus locais de trabalho em virtude de uma liderança completamente autoritária, desvinculada com a nova proposta da gestão democrática. Nós vamos falar agora dos pontos básicos para a motivação, e aqueles que vocês já ouviram falar, né, que é o princípio, né, que é a teoria de Maslow, que é a teoria das hierarquias das necessidades. Então, as pessoas, elas são motivadas por 5 tipos distintos de necessidades, entre eles fisiológicas, necessidades de segurança, de afeto, de autoestima, de autorrealização. Quando nós pensamos em pontos básicos para a motivação, nós pensamos também que enquanto essas necessidades primárias estiverem insatisfeitas, ou seja, o indivíduo não atende às necessidades primárias, elas monopolizam o comportamento e têm exclusividade de poder de motivação, ou seja, o indivíduo não vai para outro patamar da pirâmide, né? Se ele tem somente não atendeu às suas necessidades básicas, ele não tem como avançar nessa pirâmide. Quando nós falamos da primeira necessidade, que são as necessidades fisiológicas, todo ser humano tem necessidade de sobrevivência, que está relacionado com o quê? Roupa, comida, local para dormir, ou seja, as necessidades primárias de um indivíduo, que seriam as fisiológicas. Depois nós temos as necessidades de segurança, que seria proteção contra as ameaças e perigos, proteção contra o desemprego, garantias quanto ao futuro, condições de trabalho, ou seja, todos nós procuramos segurança. Primeiro nós estamos ali procurando sobreviver, procurando lá que é a base da pirâmide, né? E aí nós vamos subindo nessa pirâmide e cada um com um grau aí de necessidade a ser suprido para que nós possamos realmente estarmos motivados a estar desenvolvendo, né? Aí nós temos as necessidades de afeto, ou seja, relacionamento com outras pessoas, pertinência a grupos informais, ser benquisto pelos colegas de trabalho e ser capaz de amar. Isso é uma procura do ser humano, né? Então, essas necessidades de afeto, elas estão ligadas necessariamente às questões da motivação e aqui dentro da nossa pirâmide. Necessidade de autoestima, ser respeitado pelos outros e por si próprio, ter habilidades e ser reconhecido por elas. E nem tudo pode ser adquirido com dinheiro. Então as pessoas pensam assim, nossa, mas alguém tem muito dinheiro, alguém está muito bem. Nem tudo o dinheiro compra. E não é só a saúde, não. Às vezes nós falamos, poxa, o dinheiro compra tudo, menos a saúde, ou então menos alguma coisa numa hora derradeira. Mas não é. Às vezes as pessoas têm muitas coisas e não estão bem, né? Não estão bem consigo próprias, não são felizes, não são capazes de apreciar o que possuem, não são capazes de observar pequenas coisas que trazem muita felicidade e isso as torna infelizes e às vezes não possuem nenhuma autoestima. Então não há dinheiro que compre, né? Esse tipo de realização. A outra necessidade é a necessidade de autorrealização, ou seja, viver de acordo com o seu pleno potencial e conseguir mostrar seu potencial único, ter ideias e ser reconhecido, né? Todos nós queremos isso. Então, autorrealização é fundamental. Mas se nós não tivermos lá suprimidas todas as nossas necessidades básicas, as primárias, nós fatalmente não chegaremos a buscar ou a sentir ou a viver
a supressão das necessidades de autorrealização. Então, para fechar a questão da motivação, nós temos que entender que, óbvio, quando nós falamos de gestão de pessoas, nós falamos de pessoas motivadas. Motivadas, óbvio que a questão da motivação ela é intrínseca, mas elementos utilizados por um bom líder, por um líder engajado com o grupo, um líder que realmente seja um líder que esteja pensando no coletivo, no bem comum, ele está ligado à questão de desenvolvimento da motivação dentro desse espaço. Agora, uma coisa que é fundamental, pessoal, é nós pensarmos na questão de administração de conflitos, ou seja, o que é um conflito? Será que um conflito ele é uma coisa só ruim? Será que um conflito ele permeia os espaços escolares? Será que o conflito ele é diferente entre pessoas, entre grupo, intragrupo? Como é que se relaciona o conflito com o nosso cotidiano escolar? Então, um conceito básico de conflito seria que é o processo que tem início quando uma das partes percebe que a outra afeta ou pode afetar negativamente alguma coisa que a primeira considera importante, ou seja, aí nasce o conflito. Então, pensarmos que alguma coisa pode afetar o que nós não queremos que afete negativamente, incide no quê? Num conflito. Porém, nós temos que pensar a respeito desses conflitos. Quais são as perspectivas desse conflito? Como são esses conflitos? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas perspectivas do conflito, que vai, primeiro, a intrapessoal, ou seja, um indivíduo com outro indivíduo. Eles acabam incidindo no conflito. Um conflito intergrupal, ou seja, grupos, lá no caso a escola, né? Um grupo tem um conflito com um outro grupo. Então, nós temos aí o intrapessoal, que é uma pessoa com outra, o intergrupal, que é um grupo com outro, e temos o conflito intragrupal, ou seja, um determinado grupo em detrimento de uma outra pessoa. Então, esses conflitos, eles ocorrem e permeiam todos os espaços, e no nosso caso, os espaços escolares. Agora, nós temos aí formas de conflitos. Então, temos os conflitos de objetivo, ou seja, um indivíduo ou um grupo quer um objetivo ou resultado diferente dos outros. Aí geramos o quê? Um conflito, mas é uma forma de conflito. Os indivíduos têm um objetivo e querem um resultado que é diferente do outro ou de outro grupo, né? O conflito cognitivo, que é um indivíduo ou um grupo que sustentam ideias que são incompatíveis com as dos outros, ou seja, ideias diferentes. Mas lembre-se que dentro dos espaços escolares nós pensamos sempre na pluralidade de ideias. Então, o gerenciamento de conflitos ele tem que estar ali na cabeça do líder quando nós nos referimos à questão de gestão de pessoas. Então, quando nós temos um conflito cognitivo, e vamos ter muitos conflitos cognitivos, vamos ter muitos conflitos de objetivos, é papel fundamental da liderança saber inserir a respeito desses conflitos, estar realmente gerenciando esses conflitos. Nós temos também conflitos de cunho afetivo, que são sentimentos e atitudes de um grupo ou de um indivíduo que são incompatíveis com os dos outros, ou seja, realmente a pessoa não se dá bem e acaba gerando conflitos com suas próprias atitudes, né? E temos o conflito comportamental, que é um indivíduo ou grupo faz algo e é inaceitável para os outros. Aqui é quando chega realmente a um extremo, até da agressão física. Então, aí geramos um conflito. Todas essas formas de conflito, elas estão presentes no espaço escolar. E aí nós temos que pensar lá na figura do gestor, seja ele supervisor escolar, seja ele coordenador pedagógico, diretor de escola, em como estar gerenciando esses conflitos. Primeiro, identificando-os, né? Sabendo realmente quais são as formas, o que é um conflito, quais formas podem ter os conflitos, e aí, para cada conflito, estar estabelecendo estratégias de gerenciamento na solução desse conflito. Nós temos visões sobre os conflitos também. Nós temos a visão tradicional que tem a convicção de que todo conflito é danoso e deve ser evitado, e que não é assim mais, né?
Diz o filósofo, do caos nasce a vida. E isso realmente nós percebemos quando nós estamos atuando nas nossas escolas. Então, nós temos a visão de relações humanas do conflito, que é a que nós estamos aqui configurando como a mais correta, que é a convicção de que o conflito é uma consequência natural e inevitável de qualquer grupo. Onde há pessoas, ocorrerão conflitos porque vamos ter objetivos diferentes, porque podem ter relações afetivas diferentes, porque têm comportamentos diferentes. Então, tudo isso nós temos que estar bem claro para que quando estejamos atuando nos espaços escolares, saber gerenciar esses conflitos e não achar que um conflito ele tem que ser eliminado e acabou e não podemos ter conflitos. As divergências são interessantes, né, para o crescimento e para a transformação da educação e especificamente dos espaços escolares. E temos uma nova visão desse conflito que nós podemos chamar de visão interacionista do conflito, que é a convicção de que o conflito é não apenas uma força positiva em um grupo, como também absolutamente necessária para que seu desempenho seja eficaz. Ou seja, às vezes as pessoas têm ideias diferentes, elas vão divergir num dado momento, mas elas vão interagir e buscar uma solução comum para aquilo. Então, onde existir um grupo, haverá conflitos e isso é natural. Não adianta o líder falar, não quero conflito de jeito nenhum. O que nós temos que pensar é que os conflitos devem e precisam ser administrados. Dentro dessa nova perspectiva, nós temos aí a natureza do conflito. Então, nós temos o conflito que é o conflito que nós chamamos de conflito funcional, que é o conflito que apoia os objetivos do grupo e melhora o seu desempenho, ele é construtivo. E temos o conflito disfuncional, que é aquele conflito que atrapalha o desempenho do grupo e que é destrutivo. Na hora que nós falamos da administração desses conflitos, nós temos que pensar em como lidar com o conflito, né? Então, lidar com o conflito consiste em trabalhar com grupos e tentar romper alguns estereótipos vigentes na organização. Geralmente as pessoas criam, né, espécies de personagens. Nós temos que saber trabalhar com esses padrões e estar quebrando esses padrões em prol do bem comum, né? Criar tarefas a serem executadas em conjunto por grupos diferentes é uma forma de garantir que seu cumprimento seja reconhecido pelo trabalho dos grupos, ou seja, grupos que são diferentes, trabalhando numa única tarefa, com visões e ideias diferentes, mas que vão chegar ali no denominador comum. Escolher um mediador para mobilizar as partes em conflito na busca de um acordo ajuda os segmentos envolvidos a discutir e resolver as situações de conflito, ser o facilitador do processo. E aí a gente está pensando, enquanto mediador, o gestor, né, o gestor escolar, seja ele supervisor, coordenador ou diretor de escola. Então, ele é um mediador. Agora, há maneiras de administrar esses conflitos, maneiras positivas e maneiras negativas. Quando nós falamos em algumas maneiras de administração desses conflitos, nós temos aí uma das maneiras, adiar, ou seja, protelar a situação até que a situação se resfrie. Tem pessoas que pensam em gerenciar conflitos dessa maneira. Vamos deixar ali para ver o que vai dar. Isso, pessoal, resulta num sentimento de insatisfação e insegurança acerca do futuro. As pessoas não acreditam naquele líder que deixa uma coisa para lá, para esfriar, para depois ver como vai ficar. As pessoas se sentem inseguras. Tem uma outra maneira que é, vamos evitar, ou seja, a repressão das reações emocionais e a procura de outros caminhos, ou mesmo o abandono da situação. Deixam dúvidas e medos acerca do tipo de situação no futuro, ou seja, o líder, o mediador do conflito, a quem está administrando o conflito, prefere evitar, né, mudar o foco, deixar de olhar para aquilo, mas isso acaba deixando o grupo muito inseguro, principalmente criando dúvidas em relação a como o líder está agindo. Uma outra maneira é enfrentar, ou seja,
confronto com as situações e pessoas em conflitos, sejam individuais, familiares, sociais ou profissionais. O enfrentar parece uma coisa interessante, mas o melhor mesmo é negociar. E quando nós estamos falando de negociar, nós estamos nos remetendo à ideia de que negociar é o processo de alcançar objetivos através de um acordo nas situações em que existam interesses comuns conflitantes, sendo a comunicação e o feedback instrumentos de enorme importância para o sucesso nessa forma de gestão de conflitos. Então, não dá para a gente pensar um gestor, enquanto na gestão de pessoas, adiar, evitar ou apenas enfrentar um conflito, mas sim ter uma nova concepção. E essa concepção é negociar. Negociar como? Através da comunicação e através de feedbacks. A comunicação é fundamental para dirimir um conflito, para realmente estar solucionando o conflito. Então, comunicação é uma chave fundamental na administração de conflitos. E a comunicação, ela é o centro gravitacional de todas as atividades humanas, ou seja, nós sempre estamos nos comunicando. Então, literalmente, nada acontece sem que haja uma prévia comunicação. Todos estamos nos comunicando o tempo inteiro, seja ele em qualquer linguagem, né, verbal, não verbal, mas estamos nos comunicando. Um grande número de problemas pode ser ligado à falta de comunicação, ou seja, os conflitos podem advir da falta de comunicação. Saber qual é o problema já é ter meia solução. Comunicar bem não é só transmitir ou receber bem. Comunicação é troca de entendimento. E ninguém entende ninguém sem considerar, além das palavras, as emoções e a situação em que fazemos a tentativa de tornar comuns conhecimentos, ideias, instruções ou qualquer outra mensagem, seja ela verbal, escrita ou corporal. Então, quando nós estamos pensando em comunicação, pessoal, nós estamos pensando essencialmente no entendimento do outro, né? E em estabelecer esse vínculo de comunicação e que não é apenas verbal, ele vai muito além, né? Ele passa para o corporal, para a escrita, ou seja, para o não verbal. Como nós falamos que negociar é a melhor maneira de se administrar conflitos, um dos itens é através da comunicação, o outro item muito importante é através do feedback, dar o retorno, né? Realmente é fundamental na hora de estar administrando um conflito. Então, o feedback é o quê? É o processo de fornecer dados a uma pessoa ou grupo, ajudando-o a melhorar seu desempenho no sentido de atingir seus objetivos. Para que haja êxito na comunicação do feedback, as barreiras devem ser rompidas e estabelecida uma relação de confiança e de segurança. Então, o feedback é o quê, pessoal? É uma forma de comunicação que auxilia uma pessoa ou grupo a entender como sua atuação está afetando outras pessoas ou grupos. Então, quando nós falamos lá em negociar em termos de administração de conflitos, através dessas duas ferramentas, que é a comunicação e o feedback, é essencial que o líder, que quem está na liderança, o gestor, e quando nós pensamos em gestão de pessoas, está sempre utilizando esses dois instrumentos fundamentais, que é a comunicação e o feedback. Esse feedback ele pode ser de dois tipos, né? Que nós chamamos um de feedback aberto e o outro de feedback velado. O aberto é aquele que é obtido através de perguntas e da observação durante uma avaliação, durante um questionário, que mostra que o ouvinte captou e o que não captou, ou seja, o que ele entendeu, o que ele não entendeu, né? E aquele que é velado, que é obtido através da prática de observar a reação do ouvinte a estímulos externos. Pode ser obtido na sua expressão, posição, movimentos e atitude. Como é expressado inconscientemente, diz a verdade. É aquilo que a gente chama de a maneira de olhar, a maneira de gesticular, ou seja, a linguagem do corpo diz muito. E essa linguagem não consegue mentir, né? Então, a linguagem do corpo é uma linguagem muito verdadeira. O que nós vamos ter após administrarmos os conflitos, né? Nós vamos ter a integração da equipe, nós vamos ter uma equipe reunida, nós vamos ter um coletivo fortalecido. E esta é o objetivo da gestão de pessoas, é o objetivo da liderança na gestão de pessoas.
Uma das maneiras de nós pensarmos nisso é a assertividade, ou seja, a afirmação de si mesmo. E quando nós falamos de assertividade, nós estamos falando do comportamento assertivo. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Uma das coisas é o seguinte: os medos de rejeição, avaliação pelos outros, estão na origem de numerosos comportamentos de passividade, agressividade e manipulação. Ou seja, quando nós temos medo dessa rejeição, dessa avaliação dos outros, nós temos comportamentos ou que geram passividade, ou que vão gerar agressividade, ou que vão gerar manipulação. Então é necessário deixar de praticar a cultura do avestruz, ou seja, aquela cultura que se enfia a cabeça dentro de um buraco e fica lá, né? A assertividade ou afirmação de si é um treino sistemático em que o indivíduo tem que reaprender a autenticidade através de uma prática gradual e regular. Então, a assertividade é extremamente interessante. Nós temos a assertividade pessoal, temos a assertividade em grupo, e esse comportamento assertivo, quando ele é em grupo, ele leva as pessoas a perceber e aceitar os direitos de cada um. Ou seja, como eu me afirmo, né? Eu também afirmo as outras pessoas, porque eu tenho condições de ter como eu tenho uma boa relação intrapessoal, eu também acabo tendo, consequentemente, uma relação interpessoal extremamente interessante. Então, eu tenho um comportamento assertivo. Exprimir os seus próprios gostos, sentimentos, opiniões e reações, ou seja, sermos autênticos, né? Um comportamento assertivo é uma pessoa que é autêntica, que ela fala, ela exprime seus sentimentos, suas opiniões e tem as suas reações. Reconhecer e aceitar os gostos, sentimentos, opiniões e reações dos outros, ou seja, ter alteridade. Ter alteridade é ter um comportamento assertivo. Ser responsável pelo próprio comportamento, exprimir as próprias fraquezas ou limites, porque todos nós somos humanos e temos fraquezas e limites, né? Exprimir as próprias preferências em grupo e tomar decisões interiores. Ou seja, aquele indivíduo que tem um comportamento assertivo é também um indivíduo que tem uma excelente relação interpessoal e consegue desenvolver habilidades que levem ele a ter uma afirmação de si próprio, de si mesmo. Vamos pensar em sugestões assertivas, né? Como que nós nos tornamos indivíduos assertivos? Já que ser assertivo é dos instrumentos super interessantes na questão de gestão de pessoas. Então, procure sugestões, não procure culpados. Então, nós temos que saber separar o problema das pessoas. Analise a situação, não as pessoas. Mantenha um clima de respeito, sempre. Respeito é fundamental. Independente do erro de alguém, independente da situação, tenha um clima de respeito. Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e de falar. É fundamental tanto saber ouvir, que é a prática da comunicação, quanto saber falar, que também é a prática da comunicação. Além, óbvio, daquelas que são a comunicação não verbal. Seja construtivo ao fazer uma crítica, né? Nós não estamos, quando nós estamos pensando em pessoas, em espaços escolares, na humanização desse espaço, na escola enquanto espaço de convivência, não cabe uma crítica que seja estritamente destrutiva, né? Nós estamos querendo compor grupo. Procure solução, ganha-ganha. E nós vamos falar um pouquinho dos estilos de negociação, né? E aí tem a negociação ganha-ganha. Procure agir sempre no sentido de eliminar os conflitos. Evite preconceitos. Nós temos que respeitar a diversidade. Portanto, seja qual for preconceito, é uma coisa que nós já estamos pré-concebendo antes dele existir, né? Mantenha a calma. Quando estiver errado, reconheça. Aí nós temos aí um valor intrínseco chamado humildade, né? Todos nós temos nossas fraquezas, nossos erros, e admitir esses erros perante um grupo é até nos fortalecer. Não varra os problemas para debaixo do tapete. Nunca deixe de treinar um comportamento assertivo, ou seja, a afirmação de si mesmo perante o grupo, perante a si próprio, né? É fundamental. Ter atitudes assertivas é algo fundamental na gestão de pessoas. Falamos lá da motivação, falamos dos conflitos, falamos do comportamento assertivo, óbvio, da administração de conflitos também. Não poderíamos deixar de falar
de negociação. Já que eu trabalho as questões de motivação, já que eu permeio as questões e concebo as questões dos conflitos, que tanto podem ser funcionais como disfuncionais, eu vou caminhar para quê? Para a negociação. Como é que nós vamos fazer isso, né? Então, negociação é o quê? É uma forma de tomar decisão em que duas ou mais partes conversam entre si no esforço de resolver os seus interesses opostos. Elas expressam as suas demandas contraditórias e se movem em direção a um acordo através de um processo de fazer concessões e buscar novas alternativas que ofereçam maiores benefícios mútuos. Ou seja, negociar é sempre a busca de uma solução, e uma solução inteligente, né? Através do quê? Através realmente da comunicação, através da busca de uma solução que seja interessante para ambas as partes, e aí estarmos consagrando e fortalecendo e deliberando, sendo um grupo que delibere a respeito, né? Quem que é esse negociador, né? Nós pensamos assim, nossa, o negociador é aquele indivíduo que tem que fazer um curso para virar negociador. Não, ele tem que desenvolver habilidades, mas as pessoas que são negociadoras são pessoas envolvidas em demandas correlacionadas, ou seja, aquelas às quais elas têm habilidade para, que buscam através da comunicação, da motivação, administração de conflitos, o atendimento das necessidades mútuas. Por isso que nós, nessa nossa aula, nós viemos lá desde o início falando da motivação, falando da comunicação, falando da administração de conflitos, para chegar agora ao negociador, porque o negociador, quem que é? Aquele indivíduo que, através da comunicação, da motivação e da administração de conflitos, consegue buscar uma solução adequada, né, para algo que seja necessário. Quais são as funções desse negociador? Primeiro é desenvolver acordos, comportamentos, procedimentos e fortalecer relacionamentos. O negociador ele vai em busca disso. Desenvolver políticas a longo prazo, ou seja, ele vai percebendo o clima da organização, seja a escola, seja a empresa, no caso aqui nós estamos falando de escola, né? Ele é o indivíduo que ele faz a mediação da mudança, ou seja, ele está ali pensando sempre na alteração das necessidades e nas condições dessas necessidades. E quando nós falamos de negociação, falamos de motivação, administração de conflitos, nós pensamos em estilos de negociação. Nós temos vários tipos de indivíduos, né, e vários tipos de negociação. Uma delas é a ganha-perde. Como é que é isso? Como é que é o indivíduo que faz uma negociação ganha-perde? Esse indivíduo é aquele que faz a utilização máxima do poder contra o adversário, ou seja, só ele ganha e o outro perde, né? Aí nós estamos referindo a um indivíduo, a grupos também. Ele possui táticas agressivas para, entre aspas, esfolar o oponente, ou seja, ele passa por cima. A palavra de ordem dele, inclusive, é passar por cima. Para mim tudo, para ele nada. Então, é um indivíduo que, a priori, a princípio, pode parecer que está fazendo uma boa negociação, mas lá no futuro, ele, no fundo, vai ter grandes dificuldades e problemas com esse tipo de negociação. A negociação ganha, perde, não leva ninguém a nada. A princípio pode parecer que o negociador está ganhando, mas ele vai perder no final, né? Então, ele é assim, ele é um tipo tanque de guerra, né? Ele não tem nenhuma habilidade na hora de negociar, é aquele pronto. Tem aquele negociador que é o perde-ganha, é um estilo de negociação. A pessoa ela tem um desânimo em relação aos próprios objetivos, ou seja, ela não acredita naquilo. Então, na realidade, ela sempre vai estar negociando para perder enquanto o outro para ganhar. Então, ela tem um desânimo em relação aos próprios objetivos, ela tem baixa autoestima, né, como negociador, ela tem medo do conflito e ela tem uma frase, deixa isso para lá, depois a gente vê isso. Então, ele é um indivíduo que ele não está permeando pelo grupo e nem por ele. Ele não tem uma causa definida, ele não acredita no que ele está fazendo. É um estilo que não leva também a nada, né? Ou seja, leva a muita confusão dentro de uma escola, por exemplo. Tem aquele estilo perde-perde, que é quando o indivíduo tem uma intransigência, os dois têm uma intransigência, ou os grupos
são intransigentes, eles têm ênfase na posição e não nos objetivos, ou seja, eles só pensam nas suas posições individuais e não nos objetivos daquela negociação. E a frase é: nos vemos no fundo do poço, ou seja, tudo bem, mesmo que dê errado, nós vamos lá para o fundo do poço. Se eu perder, você também vai perder. Não cedo nada de jeito nenhum. Esse estilo não leva ninguém a nada, porque sempre ambos vão perder nessa negociação. E aí nós temos o estilo, que é o que nós podemos considerar como o melhor estilo ou correto, que é o estilo de negociação ganha-ganha. Ou seja, parceria define a postura, ou seja, os negociadores são parceiros, eles têm ênfase nos interesses de ambos e pensam que só há um sucesso mútuo, né? Fazem a manutenção do relacionamento e tem um componente ético acentuado, ou seja, ele quer ganhar e quer que o outro ganhe. Então, esse é o melhor estilo de negociação, o estilo ganha-ganha. Vamos agora para algumas dicas importantes em termos de gestão de pessoas e em termos de todos esses itens que nós falamos hoje, como motivação, administração de conflitos, comportamento assertivo. Então, as pessoas são sujeitas a emoções e sentimentos. Numa negociação, há nervosismo, há raiva, há ansiedade, há apatia e até há medo. Então, nós temos que levar em consideração que pessoas são emoções, não são só razão. Se esses sentimentos influenciarem o processo, poderá haver prejuízo para as partes. Então, nós temos que ter clareza e temos que saber encontrar o equilíbrio nessas emoções. A postura deve ser sempre ganha-ganha. É preciso se colocar no lugar do outro para perceber os motivos das posições dele, ou seja, ter alteridade. Ouça com atenção. Ouvir não é escutar. Escutar é se ater às partes dos argumentos do outro que você não concorda e se preparar para rebatê-lo, enquanto o outro ainda fala. Ouvir é bem diferente, pessoal. Ouvir é compreender os interesses da outra pessoa e internalizá-los. Ou seja, realmente eu entendo o que o outro está dizendo e vou em busca de atender essas demandas se elas forem benéficas para o grupo, para a coletividade. Fale com clareza. Falar muito nem sempre é sinônimo de ser entendido. Antes de falar, pense nas consequências de sua fala. Corrija com tranquilidade quando o outro distorcer sua comunicação. Então, você pode falar: não foi bem isso que eu disse, vamos retornar. Eu disse isso, aquilo outro. Não deixe essas coisas para lá, né? Pare e realmente já vá se posicionando em relação para que realmente não fique ranços nessas relações. Agora, refletindo, pessoal, eu trouxe hoje aqui uma frase para vocês, para finalizar nossa aula. O que está atrás de nós e o que está à nossa frente são apenas questões pequeninas, se comparadas ao que está dentro de nós. Então, quando nós falamos em gestão de pessoas, quando nós falamos na gestão escolar, quando nós falamos em liderança, quando nós falamos em cada membro do trio gestor, né, da liderança de cada um, nós temos que pensar que não são só os fatores externos que são os mais importantes. Em cada um de nós há um eu, há um ser íntimo, há uma história e nós carregamos isso. Então é fundamental que nós pensemos nisso quando estamos atuando nos espaços escolares, seja como supervisor escolar, seja como coordenador pedagógico, seja como diretor de escola. O nosso objetivo, o nosso ideal é a educação, mesmo que, graças a Deus, tenhamos uma pluralidade de ideias. Foi muito bom estar com vocês nesses 4 módulos, espero que tenha contribuído na formação e que esse material e as nossas aulas, que também foi uma grande aprendizagem para mim. Agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando. Vocês não estão me vendo, eu também não estou vendo vocês, mas foi uma experiência única para mim nesses meus 30 anos de educação. Espero que estejamos
em contato em breve, em outros cursos ou em outros momentos, e eu tenho só aqui a agradecer, dizendo obrigada e até breve.